Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é demonstração de molde com essa ideia de porta-guardanapo aqui de Papai Noel na tag de Natal. Eu vou usar esse molde aqui que vocês me pediram bastante para fazer demonstração. Já tem no canal a demonstração dele na chaminé, muito antiga, porque esse molde aqui ele é de 2016, quando eu lancei. Mas agora eu tô trazendo essa versãozinha aqui com a tag, junto com esse outro molde aqui que é muito bacana, tá, gente? Essas tags vocês podem usar em potes, podem usar em plaquinhas aí, pra amarrar na xícara, enfim, onde vocês quiserem, é muito bacana. Nos presentes, né, enfim, é bem bacana mesmo. E eu fiz a junção desses dois, tem uns macetezinhos, tem umas dicas legais nesse vídeo, tá bom? Mesmo que seja simples, assim, a peça de montar, você pode ver que é bem facinha, mas ela tem uns macetezinhos bacanas que vale a pena assistir. Tô usando aqui as massas da InkWay, que são as massas que apoiam aqui o canal, massas ecologicamente corretas, sem formol, não agridem o meio ambiente, e as massas que eu uso sempre em todos os meus trabalhos. Estou usando o verde musgo aqui e também o vermelho chinês, branco e o pêssego, todos da InkWay. Os olhinhos adesivos são da Dani, eu vou mostrar pra vocês no decorrer do passo a passo, e os demais produtos também. Vou usar o corante da Ceramanil, que é o Coral Blush, e o que a gente for usando a mais, as colas, etc, eu vou falando também no vídeo. Vamos lá, então? Vamos aprender. Quem não tem um molde consegue aprender também só de observar, porque aqui no canal já tem outros vídeos onde eu ensino Papai Noel, onde eu ensino outras coisas. Então, se você não tem um molde, acessa lá a playlist de Natal de passo a passos, que tem muita coisa também manual. Quem me acompanha já viu, né, a minha produção de Natal de porta-guardanapos de Papai Noel na chaminé e Mamãe Noel também. Esse passo a passo aqui com esses moldes é praticamente a mesma coisa. A diferença é que eu vou usar uma tag aqui, que a Simone também tem esse moldezinho de tag. Ao invés de montar o Papai Noel na chaminé, eu vou montar ele na tag. E vocês vão ver como vai ficar lindo. Provavelmente vocês já viram aí na capa, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a massinha. Eu vou tirar aqui com a cor pêssego. Se você quiser fazer essa tag no tom de madeira, tá? Aí você pode usar pêssego ou pode usar um ocre bem clarinho. Deixa secar e depois você vai fazer aquele sombreamento com tinta que já tem aqui no canal ensinando fazer os efeitos de madeira com corante, com tinta, enfim, com o que você achar melhor. Então, eu vou colocar essa massinha aqui, ó, e aqui tem um detalhezinho para as letrinhas não saírem erradas, tá, gente? Você preenche e aperta, não passa o rolinho, tá bom? Só aperta pra letrinha ficar, não passa o rolinho, tá bom? Porque senão essa letrinha, quando você passa o rolinho e volta, ela sai toda errada. E se a gente só aperta a massinha aqui, ó, fica perfeitinho a letra, e aí você consegue tirar normal essa tagzinha aqui. Eu uso muito essas tags fim de ano pra colocar assim ao redor do pote, né? Pra colocar na caixinha amarrado. Então, é bem bacana esse molde, é bem bonitinho também. Eu aqui peguei a massa verde pra fazer a tag, justamente pra ficar uma diferençazinha, já que o Papai Noel é vermelho. E ele vai ficar bem bonitinho no final. Então, coloquei a massa, pressionei lá, ó, sem passar rolinho, tirei, ficou perfeitinho. Se você for usar como tag, é só furar aqui com um canudinho, pode ser aqueles canudinhos de pirulito, ou mesmo aquele canudinho que vem nos pincéis, né? Ou uma ferramenta da Blue Star aí, aquela de pontinha, que você consegue furar também. Vou pegar, então, o molde aqui da chaminé, né, o Papai Noel na chaminé, vou usar esse olhinho adesivo da Dani, que é o FFD. E eu vou usar aqui ele tradicional, sem ser resinado. Mas a dica pra você que quer proteger ainda mais o olhinho e fazer ele ficar em relevo é usar esse acripel ou o relevo transparente da Corfix em 3D. É só passar, tá bom? E deixar secar lá pelo menos um dia. Eu deixo um dia, que é pra secar totalmente, daí ele vai ficar brilhante e vai ficar também durinho pra poder colocar como se fosse os resinados, tá bom? Mas eu geralmente não faço isso não, eu só coloco mesmo normal. Aqui você pode usar também a base de unha, tá, gente? Ó, tranquilamente em cima da cartela, deixa secar e ele vai dar uma proteçãozinha pros olhos também. Então, fica a gosto de vocês. Só que a base de unha não tem relevo, né? E o acripel e o relevo transparente da Corfix tem relevo. Então, vamos lá, vamos pegar aqui a massinha. Eu tô usando a cor pêssego da InkWay, já naquela diluição que eu deixo ela mais clarinha. E aí, gente, aqui eu gosto de usar uma bolinha de isopor pra essa cabeça não encolher tanto, porque a cabecinha aqui do molde, ela não é tão grande, né? Então, depende muito aí do que você quer usar. Pode ser só de massa ou meia bola de 25 milímetros. Eu gosto de usar de 25. Assim, esse formato da cabecinha vai ficar mais leve e também vai ficar todo já
no modelinho, não vai secar, não vai encolher muito, tá? Vai secar, mas não vai encolher muito. Vou marcar aqui, ó, com um marcador de boca, só puxando um pouquinho. Tá vendo que ele ficou um rostinho quase como que de anãozinho, né? As bochechinhas e a boquinha pra baixo. Vou colocar o olhinho adesivo. Lembra que a gente tá usando aqui, fazendo um porta-guardanapo. Então, se você tiver o olho resinado, melhor ainda. Se não, faz como eu falei, usa lá o acripel. Como eu tô só gravando a aula pra vocês, eu usei o tradicional como eu mostrei. Aqui eu vou fazer também uma marcaçãozinha onde eu quero encaixar depois, né? E vou deixar secando. Todas essas etapas eu faço separadinhas, tá? A tag tem que estar sequinha já, se possível até já sombreada, pra gente poder colar o boneco em cima. Então, aqui eu vou pegar as luvinhas do Papai Noel. Aqui eu não sombreei a tag ainda, mas o ideal seria vocês sombrearem, tá? Mas eu mostro no final como é que eu faço. Aqui eu vou remarcar só um pouquinho aqui do dedinho e vou colar aqui em cima. Eu não tô usando cola, porque a massa da Inkway já tem cola e ela é bem úmida aqui, na hora que eu tiro do saquinho, então ela já cola direto. Aqui eu vou pegar um pouquinho de vermelho, aliás, de branco, né? Pra começar a fazer os detalhes aqui. Coloquei ali onde vai ser a gola. E o ideal é que essa cabecinha já esteja seca, pra vocês começarem a fazer de fato, colocando barba e etc, tá? Quando eu fiz esse molde, gente, foi em 2016, então olha o tanto de anos que já se passaram. Naquela época, eu ainda tava começando a fazer minhas matrizes de molde e eu não tinha muita noção, assim, né, de espaço, de tamanho, etc. Então, aqui eu fiz a barba um pouquinho menor do que eu gostaria que fosse. Mas aí, gente, dá pra gente adaptar, ó. É só dar uma puxadinha, tá bom? E ela vai subir até ali. E se você não quiser usar essa barba, você também pode fazer uma barba do seu gosto, manual. O molde, ele serve como uma base, né, pra você fazer uma parte. Mas o restante dos detalhes, você pode ir mudando. Você pode fazer um Papai Noel com uma barba mais curtinha, com uma barba mais longa, enfim, né? Fica a critério de vocês. Ó, deixa secar o rostinho pra fazer o blush. E aqui eu tô fazendo com um cotonete, mas pode ser com um pincel também, tá? Fofinho. E aí, já sombrei essa parte antes de colocar o bigode, porque ela vai ficar por baixo. Aqui eu vou colocar um pouco mais de massa pra dar essa fechada aqui na lateral. E aqui eu já vou marcando, tá? Vocês viram que eu nem coloquei a orelha, porque essa barba e esse cabelinho dele vai cobrir, então geralmente é perca de tempo colocar a orelha em apliques como esse, tá? Vou abrir aqui pra fazer o acabamento atrás. E vou subindo aqui na lateral, sempre alisando tudo certinho, do jeito que cabelinho a gente faz. Vou marcando. E aqui lembra que o meu tá muito molinho ainda, por isso que de vez em quando eu vou dando uma ajustada, uma apertada, mas o ideal é que a cabecinha já esteja seca, como eu mencionei. Daí, gente, ó, a gente vai pegar aqui e fazer a sobrancelha. Eu gosto de fazer de massa, tá? Porque eu acho que fica bem mais real, assim, do que só pintar. Enfim, pintar fica meio sem graça. Então, eu gosto de ter esse trabalhinho mesmo de colocar a sobrancelha mais altinha com massa, tá bom? E aqui tem o bigode, que também na época, como eu falei pra vocês, eu fiz logo tudo direto. Hoje em dia, né, já tem outros moldes que eu fiz de Natal e até mesmo da coleção da Selminha, que é tudo separadinho, essa parte do nariz, boca e bigode. Mas aqui é legal também, ó. Aqui eu já coloco a massinha na cor de pele ali embaixo e ali em cima, que é a parte do nariz, tá vendo, ó? Tem uma divisãozinha. E aí eu coloco o bigode de branco. E ele já sai inteirinho com essa parte aqui. Que é o caso que eu nem precisaria ter marcado a boquinha lá, porque já sai a boca aqui, entendeu? Então, pode fazer o rostinho lá liso, que a boquinha vai sair assim. E aí, a gente já coloca aqui, ó, ele fica com esse biquinho aí bem fofinho. E aí, você só afunda. Então, ele é bem prático também nesse sentido. Agora, a gente vai pro gorro. Eu vou pegar, então, a massinha vermelha. E eu vou mostrar pra vocês aqui duas opções, tá? Aqui na primeira parte, eu posso fazer direto no molde, ó, colocando essa partezinha branca, né, naquela cavidade do gorro, tá? Tanto na bolinha ali do topinho do gorro, como lá embaixo, e preencher. Esse gorrinho aqui, a gente pode usar só ele com a chaminé, só ele com a tag, entendeu?
Só ele mesmo como um aplique em alguma coisa, de laço, chimarrão, enfim, né? Ou você pode usar direto aqui no Papai Noel. Pra fazer o Papai Noel ficar mais tradicional, você pode fazer também o gorro manual. Não precisa ser com a parte do gorro do molde, porque a parte do gorro do molde é pequenininha, tá vendo, ó? Então, vai de gosto. Pra ficar maior, eu abro aqui com a esteca gravata, tá vendo? E aí, eu deixo ele 3D, tá vendo ali, ó? Vou fazendo essa abertura e deixo ele 3D pra poder adaptar. Coloquei. São essas diquinhas, né, que muitas vezes ajudam aí quem pegou o molde e não tá sabendo encaixar as peças, então é bem bacana. Se você já gostou, já deixa o like pra me ajudar. Então, vamos lá, gente, vamos ver o que falta aqui. Eu vou fazer um detalhezinho ali por cima desse detalhe do gorro, porque ali no gorro já tem, né, aquela partezinha branca, mas eu gosto de fazer com esse detalhe aqui da textura da rose, ele dá um diferencial muito grande, mas se você não tiver, não tem problema nenhum, faz com o que você tiver aí, tá? Olha, gente, já dá uma diferençazinha, né? Fica um pouquinho maior. E ali eu dou uma ajeitadinha também. E você pode colocar alguns acessórios também ali no gorro, pra dar um charminho, alguma coisa. Aqui no molde tem a frutinha, né? Que eu não sei como é o nome. E a folhinha. Mas você também pode fazer de outros métodos e colocar aqui. Pode ser uma estrelinha, enfim. Eu gosto de sempre colocar 2 folhas e a cerejinha, não sei se é cereja. Não é cereja, gente. Me digam aí como é o nome dessa fruta que nunca sei. É aquela frutinha de Natal. Daí a gente coloca aqui no meio, ó. Olha que fofo que fica. Muito fofo, né? E a gente nem sombreou ainda a tag, nem nada. Eu vou fazer isso agora no final com vocês. Mas olha só que molde bacana, né? Então dá pra usar com a chaminé, do mesmo jeito que eu montei o Papai Noel, monta em cima da chaminé. A chaminé é mais fácil ainda, você vai só colocar aqui a massinha branca no cantinho certinho. Cuida só nas divisões pra não vazar. E aí, você coloca o vermelho por cima. Sempre sova bem a massa, deixa ela bem lisinha, tá bom? E aí, é só tirar e deixar secar. E aí, sempre coloca um aramezinho entre a chaminé e a cabecinha do Papai Noel quando você for unir, tá bom? Então, pode ser dessas 2 formas. Lembrando que esse aqui é um molde e o da tag é outro molde, tá? São moldes separados. Então, se você não tem o da tag, por exemplo, é só cortar, gente, um retângulo e fazer lá o escrito. Aqui, ó, eu vou colar aquele detalhezinho da argola pra ser um porta-guardanapo. Isso aqui eu já ensinei em outro vídeo, eu vou deixar linkado aí pra vocês. Assistam lá, é o vídeo de argolas de porta-guardanapo. E é isso, gente, eu colo com a 793 e fica pronto, maravilhoso. Esses também tem um gorrinho ali pequenininho, ó, se vocês quiserem usar, eu faço do mesmo jeito que eu fiz aquele lá de cima. E aí, vocês podem usar direto na tag, que fica bem bacana, ó. Pra quem faz enfeite de apliquezinho de chimarrão, também fica bem bonitinho esse aqui, que ele é bem pequenininho, gente, ó. Que amor, tá? Então, eu vou mostrar rapidinho pra sombrear. Aqui, então, vou pegar o giz pastel, mas lembrando que pode ser tinta acrílica, tá bom? Bem aguadinha, pode ser também corante da Ceramanil, bem aguadinha. Eu decidi usar aqui o giz pastel, que tava mais prático pra mim. E você pode sombrear ele já seco, na peça seca, ou você pode usar um pouquinho de água. Inclusive, minha água tá imunda ali, mas tudo bem, gente. É só pra molhar o pincel um pouquinho e fazer aquela tintazinha que eu já mostrei outras vezes, tá? Então, você vai sombreando aqui dentro da letra, que é onde eu quero que deixe a profundidade, que eu deixe mais escurinho. O ideal é vocês fazerem isso na tag antes de montar o Papai Noel nela, porque daí você consegue fazer em todas as partes bem certinhas. Aqui você pode acabar sujando a barba, né? Se você faz do jeito que eu tô fazendo, mas tomando cuidado dá certo também, ó. Então, preenchi, fiz aqui as laterais também pra dar uma sombreadinha na lateral. Você pode fazer essa tag ao invés de ser verde, também pode fazer ela no estilo de madeira. Daí você faz ela na cor de pele bem clarinha e depois sombreia com marrom, fica a coisa mais linda, né? Como se fosse uma tagzinha de madeira. E aqui eu vou pegar um paninho ou um cotonete pra poder tirar o excesso com água. Aqui não tem segredo, é só tirar mesmo o excesso. Lá dentro você vai deixar mais escuro. Ele já vai dar um destaque muito bacana aqui nessa peça. E aí, você vai finalizar sombreando onde você quiser mais também, né? Você pode passar aquela luz seca também, com a tinta branca, né, no chapéu depois.
E aqui, gente, ó, vocês viram que eu dei uma umedecidazinha nessa parte do gorro? Porque eu tinha esquecido de passar o pozinho brilhante. Se você quiser passar, é só umedecer, ó, e passa o pozinho, tá? Lembrando que se você for envernizar a peça, claro que esse brilho ele vai sair um pouquinho, mas o efeito metálicozinho ainda vai ficar, e é por isso que eu passei. Então, depois é só colocar lá na argola, como eu já ensinei nos outros vídeos, e é isso. Um beijo, tchau, tchau!